Boa tarde, aqui é de tarde, graça e paz, amada igreja, que a graça do Senhor e o conhecimento do Cordeiro de Deus, o esplendor dele resplandeça sobre a sua vida e cada pessoa que esteja escutando esse vídeo, vendo esse vídeo, para a glória de Deus, amém? Deus abençoe vocês tremendamente, um abraço, me chamo Antônio, esposo da Mira, pai do Boaz, estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para podemos meditar e compartilhar minha meditação nesses dias para você, para que, que possa você reter o que é bom em nome de Jesus dessa meditação que Deus colocou no meu coração e possamos compartilhar nesse momento através desse vídeo. Um abraço para todos vocês, Deus o abençoe. Vamos seguir conosco. Se você quiser inscrever no canal, você inscreve aí toda vez que eu postar um vídeo aqui já sai direto, já chega a notificação no seu celular. Amém? Deus abençoe. Deus quer compartilhar também, está na liberdade. Oramos ao Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui nesse momento compartilhando essa meditação, Senhor. E agora em português, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, graça, discernimento para que eu possa, Pai amado, transmitir aquilo que está na Tua palavra, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Todo conhecimento se levanta contra a Tua vontade, caia por terra. E venha a Tua presença sobre cada vida, cada pessoa que está escutando esse vídeo, que reflita a Tua alegria, a Tua paz, o Teu amor sobre ele, sobre ela, sobre a sua casa, e que o Teu conhecimento resplandeça, Pai, sobre o seu rosto, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, nos repreendendo todo dado inflamado maligno, todo espírito de perturbação, toda diadema do maligno, caia por terra, e vem, Pai, com Teu poder, com Tua unção, com Tua graça, Pai, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito nos ajude a compreender, Senhor, Tua Santa Palavra. Amém? Deus o abençoe você tremendamente. Nesse dia eu estou meditando no livro de Jó, graças a Deus eu terminei no dia de hoje, nós estamos meditando na Bíblia como um todo e agora nós estamos passando pelo livro de Jó e vamos para o livro de Salmos. Então esse livro de Jó ele ministrou muito o meu coração aí, e realmente Jó é um livro que nos deixa muito pensativo, muito analisando a sua própria vida, pensando nesse homem, nessa história tão poderosa que traz tanto ensinamento, mais que tudo acerca de Deus, acerca de nós mesmos e acerca do próximo. Que Deus abençoe a sua vida, que fique conosco para que nós possamos aprender um pouco mais. E na verdade eu meditei em todo o livro, então se você puder ler todo o livro, é uma bênção de Deus, tenho certeza que vai ser muito gratificante e poderoso para a sua vida conhecer a história desse homem, que muitas vezes nós já conhecemos, já escutamos ouvir falar, mas nunca leemos por inteiro esse livro tão precioso, o livro de Jó. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ler? Vamos começar, vamos ler uns pedaços, alguns versículos. Pegue sua Bíblia aí, está em Jó, capítulo 1, assim está escrito. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, versículo 1, capítulo 1. Era um homem íntegro, justo, temente a Deus, evitava o mal, temia a Deus, evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 50 juntas de boi, 500 jumentos. Ele tinha muita gente a seu serviço. Ele era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquete em casa, uma de cada vez. Convidava suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminavam um período de banquete, Jó mandava chamá-lo, fazer com que se purificasse. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Certo dia o anjo vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás também veio com ele, e o Senhor disse: Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que o Jó não tem... Respondeu, Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não possuis uma cerca em volta dele, da família dele, tudo que nele possui,
Tu mesmo tem abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas a gente da tua mão, mas estende a tua mão, fere tudo o que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Então aqui nós encontramos, então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia quando os filhos... Então aqui nós vamos encontrar, primeiramente vamos entender por parte. O livro de Jó começa falando, né, de... Na terra de Uz tinha um homem chamado Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus e evitava o mal. Esse testemunho não é um testemunho de uma pessoa, não é quando eu falo assim, eu conheço o Antônio, gente boa, né? Eu conheço fulano, gente boa, eu conheço aquele homem de Deus, não, aquela mulher é mulher de Deus. Não estou falando um testemunho desse. Eu estou falando um testemunho do próprio Deus. Sabe, é fácil muitas vezes você falar, mas Jó... Não, mas olha só o testemunho de Deus falou desse homem. Disse então o Senhor Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Esse testemunho não é um testemunho que nós damos a uma certa pessoa, ao qual nós conhecemos, ao qual nós sabemos que é uma pessoa de Deus. Nós estamos falando de o próprio Deus falar que Jó era um homem irrepreensível, um homem justo, temente a Deus, e ele evitava o mal. E eu escutei muitas pessoas falar, porque o que lá não tem uma passagem, um versículo que fala, Jó disse: o que eu temia me sobreveio, é por isso. Jó tinha um temor no seu coração. Eu não sei, irmão, qual é o testemunho maior, o seu ou o testemunho de Deus. Então Deus falou que o homem era irrepreensível, o homem era íntegro, o homem era justo, o homem evitava o mal. E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que esse homem justo, íntegro, ele tinha uma proteção, né? O diabo falou assim que tinha um cerco, uma proteção diante dele, e tudo que ele fazia era bem sucedido, tudo prosperava. Então o começo desse livro começa a falar também da posição de Jó, que não existia homem mais rico do que Jó no Oriente, era o homem mais rico do Oriente, era um homem que tinha muitos bois, muitos camelos, jumentos e muita gente ao seu serviço. Era um cara que todo mundo parava para ver ele passar. Algumas passagens você vai ver que Jó dizia que as pessoas ficavam em silêncio quando Jó passava, porque o homem era um homem que ele trazia uma segurança, trazia uma presença em relação a tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, o que ele falava, o que fluía da sua boca, era coisas preciosas. Esse homem era admirado por toda aquela cidade, por todo o Oriente. Era muito admirado ele porque era um homem justo, um homem íntegro, um homem que ajudava o órfão, que ajudava o viúvo, um homem que não deixava um estrangeiro desamparado, um homem que sempre estava buscando a causa do desamparado, o homem que estava sempre dando, abençoando e prosperando em tudo que ele colocava a mão. O homem era bem sucedido. E ele tinha aí filhos, e tinha 3 filhas, e a proteção do Senhor, a bondosa mão do Senhor era a favor dele. Então diz que os anjos chegaram diante de Deus, e também Satanás foi diante de Deus, e Deus perguntou: tu viu meu servo Jó? Tu tem visto aí como o homem é íntegro, como ele é temente? Tem visto meu filho aí? Ele é meu filho, ele é forte, hein? Ele é íntegro, ele é santo. Então o Satanás, rapaz, pô, também é fácil ser fiel a Deus aí, ser fiel a ti aí. Se tu protege o cara com tudo, que tu bota um cerco na família dele, aí Satanás deu todo aquele discurso dizendo que tudo o que Jó possuía, o que ele tinha, e no momento que ele perdesse o que ele tinha, com certeza ele amaldiçoaria a Deus. Então Deus permitiu que o diabo tocasse nos seus rebanhos, não tocasse na vida de Jó. Então começou vir notícias de desgraça, notícias terríveis para a vida de Jó. Jó estava lá, e a primeira notícia foi que os seus filhos estavam no banquete, veio um vendaval, um vento, e morreu todos os seus filhos, não? E suas filhas também estavam junto. Estava sendo um banquete na casa do irmão mais velho. E
Depois morreu, chegou a notícia, escapou só um, morreu os boi tudo, morreu o jumento tudo, morreu os camelos tudo, só escapou eu. Chegava o servo e dizia, Jó, nós estava lá e veio os inimigos, veio e mataram todos os nossos servos e levaram todos os teus camelos, levaram todos os teus bois, só escapou eu. E foi notícia após notícia, e aí nós chegamos, né, no versículo 19, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, atingiu quanto canta aquela casa. E na verdade assim, a notícia, a última foi essa, né? Enquanto ele ainda, 18, ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro, disse, seu filho e seus filhos estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente o vento muito forte veio, deserto atingiu no quarto canto daquela casa que desabou, e eles morreram, eu fui o único que escapou para lhe contar. Então a última notícia foi a mais terrível, meus filhos morreram, não escapou nenhum. E aí versículo 20, ouviu, versículo, no finalzinho do versículo 19, eles morreram, eu fui o único que escapei para lhe contar. Versículo 20, ouviu isso, Jó levantou-se, rasgou seu manto e rapou a cabeça, então prostou-se com o rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe, nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Então tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Muito bem. Só que nós já ficamos assim, impactados com o testemunho, com a convicção desse homem. Né? Na verdade, nós, né, vemos um homem que tinha, no momento, recebido a pior notícia da sua vida, que seus filhos todos tinham morrido, sua filha tinha morrido, e não somente isso, mas aí esse era morreu também, todos os seus animais foram roubados, na verdade, todos os seus animais, e ele estava numa situação ali triste, né? Porque já pensou, tu receber a notícia, teus filhos morreram, né? E ele disse, Deus, nu eu vim da minha ventre da minha mãe, nu eu partirei, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor, e em tudo isso Jó não pecou, não culpou a Deus em coisa alguma, sabe? Aqui nós aprendemos algo muito importante, né? Que muitas vezes coisas pequenas passam em nossas vidas, e a primeira coisa que nós fazemos é perguntar, né, onde está Deus, por que Deus fez isso, né, e culpar Deus. Né? Sempre temos, né, um dilema para fazer isso, né? Sempre temos uma circunstância a fazer isso. Eu me recordo muito bem, num dia que eu estava no hospital ali, uma noite eu estava com meu pai, já enfermo, fazia muitos dias, e naquele dia eu já estava ali bem, né, cansado naquela noite, e eu pensei comigo na minha mente, orando ao Senhor, disse, Deus, onde o Senhor está? Eu queria por tudo era orar e salvar a vida do meu pai, que meu pai recuperasse daquela enfermidade e levantasse daquele leito bom, né? E eu na minha né, prepotência, onde está Deus? Onde o Senhor está? Se o Senhor é meu Deus? E a verdade é que eu escutei sim ali no meu coração. Eu fiquei em silêncio e escutei muito claro a voz de Deus dizendo, eu estou no mesmo lugar quando meu filho morreu na cruz por você. Eu estou no mesmo lugar. Eu não mudo. Então eu fiquei impactado, né? Porque a primeira coisa, muitas vezes, quando vem uma desgraça, quando vem notícia ruim, quando vem tempos difíceis, é as pessoas culpar Deus. É as pessoas desistir do seu propósito. É as pessoas sucumbir na sua fé, naufragar na fé. Por quê? Porque parece que seus deuses são deuses somente de tempos de abundância. Parece que quando está tudo bem, tudo em paz, quando você está feliz, aí o Deus seu é um Deus que é eficiente. Mas quando as coisas parecem não sair como você queira, quando vem desgraça na nossa casa, tragédias terríveis, aí você diz, onde está ele? Né? Então aqui nós temos aprender algo muito importante. Então aqui a história de Jó fala sobre seus três amigos também, né? Fala sobre a situação de Jó e no final vem outro, Eliú, né, que fala, confronta Jó, confronta os amigos de Jó. E depois tem a fala de Deus, que Deus começa
a confrontar o conhecimento de Jó, porque Jó, depois que veio a segunda desgraça, que foi a segunda onda de desgraça, a primeira foi a morte dos animais e a morte de seus filhos, e a segunda onda foi quando veio a enfermidade, né? A enfermidade foi tão terrível que Jó ficou suas peles podres, ele fedia. Ele estava com a doença que suas peles saíam os pedaços, né? Era algo terrível, né? Algo que nós não podemos imaginar o tom esse homem estava tão doente que seus amigos quando chegaram não tiveram quase de falar nada por dia, só olhando para a situação deprimente que Jó estava, em tiras, em cinza, fedendo. De tal maneira estava Jó que a mulher dele olhou para ele e disse: Jó, não, já não, Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre, porque tu tá sofrendo aí. Quanta dor tu sente. Ele era um desespero constante. Eu não sei qual o nível da dor desse homem, mas sua pele estava ficando podre, só estava carne e osso. Ele ficou tão angustiado depois que veio essa segunda onda, quando atingiu a saúde dele, né? Que aí Satanás falou: mas ele te louvou porque o Senhor deu saúde para ele, e assim como o Senhor deu muita coisa, o Senhor pode instituir. Então Deus permitiu que ele tocasse a carne, né, de Jó, e não tirasse sua vida. Mas então veio a enfermidade terrível, e isso foi a situação que Jó começou, primeiramente, num capítulo, né, 3, já começou a amaldiçoar o dia que nasceu, porque a dor é algo que nos leva a nós a falar e pensar coisas terríveis. E tem até uma brincadeira que as pessoas dizem que Jó nasceu dia 30 de fevereiro, né? Porque Jó amaldiçoou que não seja contado nos calendários, né? Então foi 30 de fevereiro. Mas é uma brincadeira, né? Mas então Jó, ele sofreu tanto, tanto que ele começou a questionar a Deus, mas ele tinha, né, mesmo várias passagens falando: meu Redentor vive, minha esperança em Deus, eu quero estar e me justificar diante de Deus, eu quero saber por que ele me atingiu, por que a flecha dele me toca, por que eu estou assim. E já começou a fazer várias coisas dessa maneira, perguntando acerca de Deus, perguntando por que ele fez isso com ele. E vemos várias passagens já criticando, né? E reconhecendo, né, que a vida dele antes era assim, e agora ele era menosprezado por todos, né? E os seus amigos diziam: Jó, tu pecou, Jó, tu fez alguma coisa errada. E Jó disse: eu não pequei, eu não fiz algo de errado. E ele estava indignado com seus amigos, porque seus amigos só conheciam a passagem: tudo que tu semeia, tu colhe, né? E tudo que tu colhe, então foi porque tu semeou, mas não é só uma verdade, é sim, mas não é uma verdade absoluta, porque muitas coisas que nós semeamos, nós não colhemos, e muitas coisas que nós colhemos, nós não semeamos. Essa é outra verdade também. Por exemplo, eu planto aqui na minha horta e às vezes nasce planta que eu não plantei, né? Nasce planta que às vezes são os passarinhos que plantam aí, e não foi eu que plantei. E aí nasce essas plantinhas e eu vou lá e colho, né? Às vezes são plantas, né, fazer chá, como maçanilha, nasceu várias maçanilhas, né? E também nasceu na maçanilha camomila, né? Nasceu bastante camomila, então eu não plantei. Tem muitas plantas, não foi eu que plantei, né? E muitas coisas foi eu que plantei. E tem coisas que eu não colho, eu dou para outra pessoa. Então, essa é a prática. E na vida espiritual também é assim. Então, o que aconteceu com Jó? Jó foi levado numa situação, e aí quando ele chegou com o confronto de Eliú e veio a fala de Deus, Deus falando, e Deus levou ele a refletir na grandeza dele, conforme a criação de Deus, conforme diz assim: Jó, onde é que tu estava quando eu fiz a terra e os céus? Onde é que tu estava, Jó, quando foi que eu botei o limite no mar? Onde é que tu estava? Quem é que põe a comida para os bichos aí do selvagem? Quem tu sabe quando para uma cabrita da montanha? E tu sabe disso, aquilo, outro. E Jó ficou pensativo, calado, perplexo na grandeza de Deus falando com ele, de tal maneira, né, que nós vemos várias passagens, de 40 em diante, Deus falando, né? E Deus começa a falar e ensinar a Jó acerca da sua grandeza, ele olhando o que ele conhecia, que era a criação dos bichos, os bois selvagens, né? Os monstros do mar, né? Então tem uma passagem que me chamou a atenção, né? Que ele fala assim: você, capítulo 40, versículo 8, você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Deus é justo. Ele é justo. A única maneira de Deus ser injusto é ele deixando de ser Deus. Ele é santo. Então,
Ele é justo e ele não vai mudar. A justiça dele é plena. Então, e Jó, e ele ainda fala assim, você vai condenar-me para justificar-se? Você vai condenar a Deus para justificar a si mesmo, Jó? E Deus começa a falar, e tem um que ele fala assim, acerca do Leviatão, o monstro das águas, né? Que não sabemos que animal será esse. E o monstro das águas, e ele fala assim no versículo 10 do capítulo 41. Ninguém é suficiente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Ele fala assim, ninguém é capaz de despertar o Leviatã, esse monstro. Então, eu criei ele. Foi eu que criei esse bicho aí. Então, quem pode resistir a mim? Deus está falando, né? Quem primeiro me deu para alguma coisa que eu lhe devo pagar? Quem foi que me deu alguma coisa, Jó? Para que eu possa pagar alguém? Ele fala também, tudo que há debaixo dos céus me pertence, Jó. Tudo que é debaixo do céu, tudo pertence a ele, você sabia disso? Tudo é dele, é do soberano. Então, e no final Jó fala assim, então, na resposta de Jó, né? Então, Jó 42, Jó respondeu, sei que podemos fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo perguntas, quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tudo disse, agora escuta-me, eu falarei. Vou fazer-lhe pergunta e você me responde. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Pois isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo não põe na cinza. Olha aí, coisa preciosa. Então no final de toda essa desgraça, tudo isso só serviu para uma coisa, para Jó conhecer mais a Deus. Ele falou, eu escutava de ti, Deus, eu ouvi falar a teu respeito, muitas vezes eu escutei sobre ti, Deus, mas agora eu sei, porque meus olhos te contemplam. Meus olhos te contemplam. Eu me arrependo no pó e na cinza, me menosprezo a mim mesmo, que tenho visto a tua grandeza, tenho visto a tua majestade. E aí nós sabemos o contexto do restante da história, que Jó ele foi restituído tudo o que ele tinha, os seus filhos, né, as suas 3 filhas, né? E nós vimos aqui algo poderoso, mas o mais precioso que foi restituído foi que o que Jó conhecia de Deus, aquilo que ele sabia de que Deus era, aquilo que fazia ele viver como homem íntegro, justo, era pequeno, miserável diante da grandeza de ver Deus, diante do conhecimento que ele teve no fim dessa tribulação, dessa angústia. Sabe, a palavra que tem para minha vida é, se no final dessa pandemia, dessa quarentena, eu conhecerei mais a Deus, estarei mais íntimo de Deus, ou serei como aqueles que não fizeram caso para esse momento e não aprenderam nada acerca de Deus, nada acerca da sua grandeza, da sua majestade, de o quanto ele domina toda a terra, o quanto ele é justo e soberano sobre tudo, o quanto ele é inabalável, que ele não muda, ele é justo e fiel. Ou então você talvez pode ser entrar num quadro daqueles que começam a te criticar Deus por essa situação, se Deus existe, porque quando está todas ruins aparecendo, as coisas ruins aparecem porque Deus é real. Deus é justo. E muitas coisas vêm para que nós possamos nos apegar mais a Deus. Muitas coisas terríveis vêm para nos confrontar. Se você for ler a história de Israel, você vai ver que uma praga um dia matou 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, uma praga. Por quê? Porque o povo desobedeceu a Deus, porque Davi tinha desobedecido a Deus. Então, o que acontece com isso? É que isso vem o peso, porque um dia Davi disse, eu quero saber o quanto eu sou forte, vou contar quanto eu exército eu tenho. Então veio um castigo e ele disse, prefiro cair na mão de Deus que na mão dos meus inimigos, porque Deus é misericordioso e compassivo. Então aqui a ensinança que eu quero trazer nesse momento para a sua vida é essa. Sabe, eu sei que nós podemos tirar muitas ensinanças nesse livro de Jó,
Mas o que eu quero deixar para a sua vida hoje é, quem refletiu na minha, como eu estarei depois de acabar essa pandemia? Eu estarei mais próximo de Deus ou estarei mais incrédulo? Eu costumo dizer algo assim: ou a sua fé muda a circunstância, ou a circunstância muda a sua fé. Então, como nós podemos aprender mais de Deus? Como tu pode usar esse momento de tantas notícias ruins para aprender mais de Deus? Através dessa palavra poderosa, bendita, santa palavra de Deus. Comendo dela dia e noite, meditando nela, refletindo e buscando, né, conhecer o teu Deus, conhecer a grandeza que Ele é, conhecer que Ele é inabalável, que Ele não muda, que Ele é constante, que Ele é fiel, que Ele é justo, que por mais que tu passe pela sombra do vale da morte, não temerás mal algum, porque Ele está contigo. E aí nós podemos refletir a um que morremos nós, mas a Bíblia fala, aquele que morre e crê em mim, viverá. Eu sou a ressurreição, a vida, aquele que morre, ainda que morra, viverá eternamente. Por quê? Porque eu ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Ele fala, eu vos darei a vida, porque eu sou a vida. Amém, irmão? Então reflita nisso. Busque mais de Deus. Se alegre no gozo da salvação. Se alegre em conhecer o soberano. Se alegre em buscá-lo, em conhecê-lo. Em vez de você buscar na tua internet quanto notícia, quanto aumentou, quanto isso, quanto aquilo outro, você em vez de buscar quanto isso, eu vou perguntar quanto meu Deus está grande, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele pode fazer, o quanto é magnífico nós estarmos na rocha. Amém? Na rocha que é Cristo. Deus abençoe a sua vida. Te motivo, te incentivo, Pai, em nome de Jesus. Busque conhecer mais a Deus. E assim como Jó, depois dessa tribulação tão terrível, que nós não podemos nem mensurar a dor de Jó, ele podia dizer assim, eu conhecia Deus de escutar só, mas agora meus olhos contemplam o Altíssimo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto busca o Pai, e Ele virá em secreto, Ele vai falar contigo, e não vai ser homens que vai falar contigo, Ele pessoalmente vai te revelar, em nome de Jesus. Busque conhecê-lo. Deus, dá-me mais de ti, tira mais de mim. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, cada pessoa que está escutando esse vídeo, que a tua graça e o teu amor, a tua alegria venha sobre cada um, que a tua presença o toque, Senhor, e gere nos seus corações fome e sede pela tua presença. Que por mais que estamos tendo notícias tão terríveis, nós possamos nos aprofundar mais no teu conhecimento, nos aprofundar mais em conhecer tua palavra, conhecer a grandeza do nosso Deus, saber quem tu és, Pai, o quanto tu és poderoso. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. Que a graça e o conhecimento de Cristo venha sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para todos vocês. Deus é contigo, irmão. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Como Osés falou, esforçai-vos para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele virá. Ele virá. Deus abençoe.